Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Espectadores, essa noite estamos dando início a mais um programa Psicanálise Integral. Boa noite, Dr. Kepp. Eu gostaria hoje, nesta noite, de convidar o senhor a falar sobre essa questão que o senhor vem desenvolvendo nos seus programas, inclusive de rádio, que fala a respeito da inversão psíquica e todos esses assuntos que têm despertado muito interesse por parte da população, porque são coisas muito práticas e que podem ser de grande auxílio à comunidade. Cláudia, eu vou começar fazendo uma pergunta a você. Sim. Muito bem. Por que uma pessoa procura uma terapia, uma psicoterapia, na sua opinião? Bom, na minha opinião, eu acho que uma pessoa procura uma psicoterapia se ela tem alguma sintomatologia que está incomodando. Se ela tem, por exemplo, está manifestando algum problema de angústia, de insônia, de nervosismo, de depressão, ou então se ela tem alguma espécie de dificuldade de relacionamento, ou então se ela está passando por uma crise no casamento ou no trabalho. Então você vê que no Brasil a ideia de psicoterapia é essa, que a pessoa deve procurar quando precisa. Exato. Quando tem uma sintomatologia desagradável, angústia, depressão, fobia, ou então quando os pais encontram problema nos filhos, então querem que os filhos façam análise, ou então quando eles vão aos médicos e os médicos aconselham, ou então quando de qualquer maneira as pessoas pedem que eles compareçam ao analista para tratar de alguns problemas que os outros notam que são graves. Então, o conceito de análise até hoje é para curar pessoas doentes. Exato. Então, vamos dizer, a pessoa mais doente que existe, uma pessoa alienada, que a gente chama de alienada, essa pessoa geralmente nunca iria ao analista. Exatamente. Então, estou dizendo que a psicoterapia, que a análise principalmente, é um processo mais de crescimento para a pessoa. O senhor sabe, Dr. Kepp, aqui que o senhor está me lembrando de um comentário que o Arnold Kaiserling, aquele presidente da Associação de Psicologia Humanística da Europa e também professor de filosofia da Universidade de Viena, quando ele esteve visitando aqui a sua sociedade em 1979, a nosso convite, dando conferências, ele fez esse comentário, que, de acordo com as pesquisas dele, e de uma maneira muito interessante, de coincidência até, a sua escola seria a única que teria recursos para tratar de indivíduos sãos ou para desenvolver o potencial da normalidade ou da sanidade da pessoa. Se bem que Freud disse há muito tempo que pessoa sã, totalmente sã, não existe. Bom, eu fiz um estudo que eu, aliás, acho interessante, baseado principalmente Tomás de Aquino, no tomismo. Nós sabemos que na humanidade existem 4 gigantes assim no pensamento, 4 indivíduos geniais que praticamente conduzem a civilização até hoje. Platão, Aristóteles antes de Cristo, e depois Agostinho e Tomás de Aquino. São, vamos dizer, 4 gigantes assim da alma que fizeram a civilização. E neste último, em Tomás de Aquino, do século XIII, ele fez um estudo dizendo assim, perguntando qual é a finalidade do ser humano. O que o ser humano procura mais na vida? O que ele deseja da vida? Então ele próprio coloca que ele deseja felicidade, que aliás é tomado da ideia de Platão. Ele não era platônico, ele era mais aristotélico, mas ele, nesse sentido, colocou a ideia de Platão, dizendo que a finalidade do ser humano é ser feliz. Então, vendo agora no nosso trabalho de análise, de terapia, nós notamos que o ser humano está atrás disso.
Então, esse próprio pensador diz o seguinte: o que traz a felicidade para uma pessoa? Então, muitos vão dizer os bens. Quais são os bens? O bem, vamos dizer, é o dinheiro, é o patrimônio, o bem são as riquezas que o indivíduo, materiais em geral, que o indivíduo procura ter na vida. Uma casa na praia, um iate. Então, interessante é que o próprio pensador fala que os bens materiais são inferiores ao ser humano. Tanto assim, aquele Bill Gates, né, que eu chamo de Bill the Great, quer dizer, o grande, o americano, tudo ele acha que é grande, tem 30 bilhões de dólares e é um indivíduo totalmente infeliz. Diz que ele não para um minuto quieto para conversar, porque o tempo todo ele está... Ele tem 30 e poucos anos, então já está doente. Então não faz bem. O que a pessoa tem, as grandes riquezas, não fazem bem, se bem que também a pobreza não faz muito bem. Bom, o segundo elemento que o Tomás de Aquino pensa seriam as honras. Então o indivíduo quer ser feliz através das honras. O que são as honras? As honras são procuradas mais pelos indivíduos assim poderosos, né? Políticos. Um dá presente para o outro. Acadêmicos. Vai um presidente de um país no outro país, põe uma latinha no pescoço e fala, você é grande. Então... Premiações, né? Eu digo a latinha, porque os prêmios geralmente são umas latinhas. Umas medalhas. Que eles chamam de medalhas. Sim. Então a pessoa fica contente, é doutor honoris causa aqui, é doutor lá, doutor aqui. Então isso também, infelizmente, né, Cláudia, não causa assim, vamos dizer, uma felicidade que a pessoa procura. Aliás, o Erasmo de Roterdã, Erasmo era um pensador da Holanda, ele escreveu um livro chamado Elogio da Loucura. Isso. Ele diz o seguinte: se você quiser enlouquecer uma pessoa, você elogia a pessoa, não para de elogiar. Em um ano ela vai para um sanatório. Então, essa questão de honra, de um presentear outro, é o caminho, portanto, da doença mental mais grave. Então, as honras também são algo inferior ao ser humano. Então, não podem dar felicidade. Então, dizem, então será a alimentação? Alimentação abundante, bebida, o indivíduo se embriaga, Questão então toma instintos, droga. Né? Questão de prazeres instintivos no geral, Dr. Kepp? Alimentação, o sexo também, né? Quer ser feliz através do sexo. E a gente sabe que o sexo é mais a fantasia que traz qualquer prazer, né? Se o indivíduo não tem uma boa fantasia, ele fracassa nesse sentido. Ou então o cuidado ao corpo, né? O cuidado do corpo, o que é? As mulheres vão nos institutos de beleza, os homens vão fazer musculação, vão fazer exercícios, então procuram ter um corpo forte, aparecem na rua como atletas. Então, isso traz felicidade, Cláudia, tudo isso? O que, na sua opinião, é que traz felicidade? Bom, usando esse princípio, né, mesmo da metafísica, que o menor não pode gerar o maior, então tudo que é inferior ao ser humano, não pode dar felicidade ao ser. Então ele só pode ser feliz se ele aceitar o ser, mas principalmente se ele aceitar o que é superior a ele, que a felicidade venha de um ser que é superior a ele. Você diz a mesma ideia, Tomás de Aquino, né? Aceitar Deus. Mas você nota também que se o indivíduo, ele consegue dar afeto, mas eu digo, afeto não é o que pensam geralmente ligado ao sexo, não é bem isso. Afeto é ajudar, Sim. Gostar, dar conselho, tirar a angústia da pessoa, vamos dizer, levar a pessoa a pensar naquilo que é mais conveniente a ela. Bom, o nosso programa aqui de televisão, Cláudia, tem essa finalidade também, de levar o indivíduo a pensar naquilo que pode
torná-lo feliz. Você falou em Deus, é claro. Esse é o fator espiritual, é o ser por excelência, Deus. Mas a questão do afeto é muito importante, porque é a partir do afeto que o indivíduo sobe nessa felicidade e consegue uma vida feliz. E aí acho que quando o senhor fala em afeto, o senhor se refere bem a um sentido prático, né, Dr. Kepp, do ato puro, da ação boa, não só ficar no pensamento, no sentimento, mas partir para a ação boa, para o ato bom, a realização do bem. E a gente nota, né, Dr. Kepp, que um problema que a gente vê nas pessoas que estão assim em dificuldades psíquicas graves, eles geralmente não estão engajados numa ação pura, uma ação boa, que seja boa para ele e para os outros. Eles têm dificuldade de entrar nesse campo de ação, da ação boa. Então vamos continuar no próximo segmento, né? What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you.